CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar. Olha aí, por falar em pertencimento, essa música do meu pai amado. Posso esquecer o nome desse compositor de Cachoeira de Itapemirim, não. Como é o nome dele? Ô, Mário, não sei. Não é possível vocês não sabem, gente. Gente, compôs essa música, Capixaba de Cachoeira de Itapemirim. Vocês não sabem? Sérgio Sampaio. Claro que é o Sérgio isso. Sampaio. Como ele usa o nome possessivo meu bloco na rua, Beatriz, que é genial, associou meu bloco a pertencimento e usou essa música pra gente falar de pertencimento no carnaval. É com você, Adriana. Boa tarde. Boa tarde, Mário, todos os ouvintes. Vamos falar de pertencimento hoje. Você imaginou isso, pertencimento no carnaval? Deixa eu só avisar que nossas câmeras não estão funcionando, tá? Mas enfim, diga, Adriana. Tá jóia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quando a Beatriz propôs esse tema, eu achei muito interessante. A gente estava pensando num tema relacionado ao carnaval. E aí ela trouxe a ideia do pertencimento, que é muito isso tudo que vocês estavam conversando aqui, né? Só que para a gente entender bem os conceitos, depois eu conto uma história. Quando a gente pensa em pertencimento, a gente precisa antes pensar na identidade. Então, quando a ideia de identidade é quem eu sou, a gente está o tempo todo tentando construir, validar, reformular essa ideia de quem eu sou, até porque ela vai mudando ao longo da vida, né? Só que nós não somos pessoas sozinhas no mundo. A gente tem as inter-relações que validam ou não, né? Que confirmam ou transformam essa nossa identidade, a nossa noção de pessoa de valor, né? Quem eu sou? Sou uma pessoa de valor. Como é que eu sei disso? Porque as outras pessoas com as quais eu interajo vão confirmando isso, vão me ajudando a construir, vão potencializando alguns aspectos importantes nessa minha identidade. E é aí que entra o pertencimento. O pertencimento é o espaço onde eu estou, que tem a ver com valores, com cultura, com tradição, com essas relações que a gente vai estabelecendo e que vão validando, fortalecendo a minha identidade. Posso então, só citar um exemplo? O pertencimento tem essa força. Desculpa, eu interrompi você, eu odeio interromper. Mas é que quando você já, de maneira brilhante, associou o pertencimento à identidade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu lembrei de uma história que eu já contei aqui do Sebastião Salgado, do fotógrafo, foi homenageado na Escola Campeã, porque ele tinha um projeto lá para salvar o Rio Doce. E ele morava, se eu não me engano, em Paris, mas certamente na França. E eu encontrei com ele na fazenda dele em Aimorés, que ele estava gastando um dinheiro, doando tempo para um projeto para recuperar nascentes do Rio Doce. E eu falei, mas por que você vai salvar o Rio Doce? Você está do lado do Rio Sena, que já foi até recuperado. Por que você está tão envolvido no Rio Doce? E ele falou algo que tem muito a ver com isso que você está dizendo. Ele falou, esse é o meu rio. Foi aqui que eu cresci. Era aqui que eu tomava banho quando criança. Então, por mais que eu esteja diante de outro rio bem mais famoso e suntuoso, esse é o meu rio. O Rio Doce é o meu rio.
Aí, desculpa, Adriana, eu só quis fazer uma interrupção, porque eu achei esse exemplo muito coerente com o que você estava dizendo, de pertencimento e identidade. E é exatamente isso, é o meu rio, é o meu bloco, é o meu grupo, é a minha família, a minha cultura. Então, o pertencimento tem a ver com isso de ser integrante, fazer parte de um grupo e esse grupo compartilhar valores, uma cultura, uma tradição que vai fortalecendo. Então, é um movimento de ir e vir, de troca, né? Eu contribuo com o grupo do qual eu faço parte e esse grupo contribui com a construção e validação da minha identidade e assim a gente vai seguindo, né? E aí, quando a gente estava pensando sobre um tema vinculado ao carnaval, veio muito essa ideia da escola de samba, porque o que é uma escola de samba? São várias alas, né, e formado por vários integrantes. Mas antes de eu fazer esse paralelo, eu queria pedir para Beatriz contar a história de como é que foi. Então é por isso. Fala, Beatriz. Não, Mário, surgiu muito de um papo que a gente começou aqui no CBN Cotidiano na segunda-feira com o Marcos Vinícius, que a gente estava falando sobre como, no caso, Chegou o que Faltava, que era a escola que eu tenho relação, estava com um samba enredo para exaltar as pessoas da comunidade e como as pessoas da comunidade se agarraram a isso. E foi isso que eu e a Adriana, a gente conversou na hora de definir o tema. Como eu cantava com orgulho que fazia parte daquele lugar. Eu queria, por isso que eu propus para ela. Ótima ideia. Como que o carnaval pode gerar esse sentimento de pertencimento na gente? Porque gostando ou não da folia, a gente se sente mais brasileiro, mais capixaba, sabe? É algo muito nosso. E aí por isso que eu queria saber dela, assim. Porque não é só sobre a minha escola falar sobre o meu bairro, mas a escola de Cariacica falar sobre Sebastião Salgado e eu ainda assim cantar com força. Porque aquilo, de alguma maneira, toca no lugar, sabe, que é meu, que eu faço parte, que eu tô construindo junto. Quer dizer, o seu bairro tá ali, não é tão famoso como Sebastião Salgado, mas você cantou com muito mais... Com muito orgulho. Força, a sua história, né? Isso. Entendi. E tem um outro detalhe, né, Bia, que eu acho legal a gente trazer, que é: você tocou na bateria. Então, você sempre tocou em instrumento musical? Você sempre tocou percussão? Não, é a primeira vez que eu aprendi um instrumento em um ano. Eu aprendi e comecei a tocar. E mesmo assim a escola tirou 10. Alguns jurados estavam distraídos na hora que o Beatriz passou. Aí a escola tirou 10 nos 3 jurados em bateria. Mas diga, Adriana. Então, mas vê só como é que é o individual. E aí eu ainda tenho uma pergunta. Por que percussão? Por que bateria? Adriana, no caso, o agogô, que é o instrumento que eu toco, ele é um instrumento bem agudo. Que na hora que você ouve um samba, principalmente samba, eu sinto que ele faz diferença. E aí, quando eu fui chegar nas oficinas, fui saber o que tinha, eu vi que tinha agogô. Eu falei, cara, eu acho que é algo que faz uma diferença tão grande num conjunto, sabe? Porque é um conjunto de coisas, são várias caixas, vários instrumentos sendo tocados. E eu acho que o agogô dá aquele toque. Eu queria sentir isso, sabe? Quando eu fosse tocar. E aí eu fiquei apaixonada a primeira vez que eu toquei. Eu achei que eu combinava com aquilo de alguma maneira e queria trazer para mim o sentimento que eu ouvia quando eu ouvia alguma música que tinha um agogô. Foi isso. Tá vendo que bonito? Que tem... quando a gente fala do indivíduo, da identidade, a gente fala disso que a Beatriz está trazendo, né? Eu me interesso por algo, no caso dela, um instrumento musical, o agogô, por um motivo específico. Então, isso me motiva a ir em direção a esse aspecto que me traz um interesse determinado. Aí eu me aproximo disso, eu entendo, aprendo, eu me aperfeiçoo nisso, eu desenvolvo uma competência, desenvolvo habilidades, vejo que isso reverbera em mim de alguma forma. Então, é um movimento totalmente individual. Porém, tem alguém me ensinando, e na hora que tem ali um mestre me ensinando, ele vai me ajudando a melhorar o meu desempenho. Então, ali já começa a ter uma relação.
Aí a Beatriz, indivíduo, que toca o agogô, porque é um instrumento que faz a diferença, porque fazer a diferença é algo importante na vida da Beatriz, a gente que a conhece sabe disso, vai para dentro de uma ala de escola de samba. Ela e mais um monte. Um monte que toca junto, que precisa tocar em harmonia, são os indivíduos isolados trabalhando junto para aquela ala se sobressair. E uma escola de samba são esse conjunto de alas que forma um grande grupo de pessoas, né? Integrantes que se sentem pertencentes a uma ala específica e pertencentes a uma escola, a uma cultura, a uma tradição. E outro aspecto que eu acho lindo e que eu acho que serve de exemplo para a gente é as alas se respeitam. Então a gente não vê uma baiana lá na bateria, né? A gente não vê, a coisa não embola. Cada grupo está lá cada pessoa dando o seu melhor para aquele grupo se sair melhor, para que todo o conjunto se saia melhor. Então, quando a Beatriz trouxe essa ideia do pertencimento, que eu comecei a pensar sobre todos os aspectos que estão envolvidos nisso, e aí eu falei, perfeito, é um tema que eu acho que tem tudo a ver e que extrapola o carnaval, porque aqui a gente está só pegando o carnaval e uma escola de samba para a gente metaforicamente ter um visual do que realmente é o pertencimento, porque aí existem grupos de escola de samba, existem grupos de futebol, existem grupos familiares, existem grupos religiosos, existem grupos políticos, existem vários tipos de grupo dos quais cada um de nós faz parte. A gente pertence, a gente tem esse sentimento de pertencimento. Tem que ter, e eu acho que isso a escola de samba ensina pra gente, esse respeito. Que maravilha, Adriana. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Aqui mesmo no ar, você já falou algo que eu achei tão interessante. Você falou assim, nós temos a emoção e a razão. E a razão é como se fossem os limites de uma estrada. Lembra que você falou isso? Isso. Você falou, as margens de um rio. E dentro dessas margens, ou do limite dessa estrada, passa a emoção. Às vezes a emoção transborda e passa por cima da razão. Por que em desfiles de escola de samba, quando a gente vê muita gente que se dedicou àquilo, no momento ali do desfile, da realização daquele projeto, se emocionar tanto? E por que a gente se emociona com a realização dos outros? Por que momentos assim fazem a emoção transbordar e passar por cima da razão, que a gente vê tanta gente chorando? Então, eu, pela primeira vez, desfilei também, então eu vi lá dando água para Beatriz e os outros integrantes, eu vi muita gente emocionada na arquibancada, as pessoas da escola, então, e a maioria que não estava desfilando, isso que eu achei mais interessante. Porque eu via o moço do surdo, que é aquele instrumento pesadíssimo, ele emocionado. O que dava apoio, como eu, emocionado. As pessoas estavam desfilando, estavam sorrindo. Agora, quem estava trabalhando e vendo as pessoas passar, estavam emocionadas. Por que aflora essa emoção em momentos como um desfile? Se é que você sabe me explicar isso, Adriana. Então, é uma das coisas mágicas do ser humano, porque a emoção é o que traz brilho para todas as situações, né? Uma coisa muito racional, a gente até fala que é uma coisa fria, uma pessoa muito racional, a gente diz que é uma pessoa insensível. A emoção é o que traz esse calor, esse brilho, essa iluminação, assim. Então, sim, na hora de uma conquista, ou seja, na hora em que todo o meu esforço ele está sendo compartilhado com outros e está sendo um sucesso, a emoção ela aflora, e é muito bom que ela aflore, porque é um momento de glória, né? E eu vou de novo trazer para fora de uma escola de samba. A gente vai pegar a escola de samba como metáfora, mas é a mesma epifania que uma pessoa sente numa igreja ou num grupo, sabe? Assim, na hora que a gente se enche de emoção, se enche da certeza de que aquilo é o meu melhor em ação, e a gente percebe que
estamos num grupo e esse grupo está vibrando junto, na mesma sintonia, ou seja, o pertencimento está acontecendo por completo. Então, eu sou representante, estou sendo representado também e estamos todos nós entregando o nosso melhor. A emoção, ela transborda qual que é aquele cantor? Bob Marley, ele falava que quando a emoção preenche todo o coração, ela transborda pelos olhos. Olha que bonito. Então, é isso, é disso que a gente está falando. O pessoal que está fora, né, na arquibancada, assistindo, até em casa mesmo, né, assistindo, eles são tomados pela mesma energia, tanto pela via do pertencimento. Então, quem faz parte daquela comunidade ou daquele movimento, né, se sente representado e percebe que aquilo tem sintonia com toda a vivência e experiência que se teve ou se tem. E os outros que não fazem parte disso, então muitos estrangeiros, né, que vêm para assistir às escolas de samba, eles também sentem essa emoção. E aí é por conta do neurônio espelho. A gente já comentou aqui Sim. sobre isso, que é quando um ser humano olha um outro ser humano, a emoção que o outro está expressando, eu reconheço e eu conecto imediatamente. O neurônio espelho é feito para isso. E por meio disso a gente cria empatia e cria solidariedade, né? A gente treina um movimento em direção ao outro, seja para acolher, seja para torcer junto, seja para confraternizar, né? Celebrar juntos. Tanto que numa arquibancada de futebol, você não conhece quem está do teu lado, mas o time fez um gol, todo mundo se abraça e está tudo, né? É isso. Então é aquela energia de alegria compartilhada, porque faz parte de um pertencimento. Não é bom, não. É cada vez melhor ouvir a Adriana Miller aqui na CBN, sempre às quintas-feiras. Foi ótimo hoje, né, Beatriz? Eu amei. Que avaliação, que análise da Adriana, hein? Eu falo pra ela que é sempre Adriana. melhor. Hã? Eu falo pra ela que é sempre Fala melhor. direito, Beatriz. Você tá rouca, ficou gritando ontem. Não tô rouca não. Eu implico muito Beatriz, né, Adriana? Muito. A gente só implica porque a gente gosta, né? Mas ela me dá cada info que você tem que ver. Obrigado, viu, Adriana? Adorei sua análise aqui hoje. Muito obrigado. Sempre muito bem-vinda aqui na Rádio CBN. Obrigada, Mário. Obrigada a todos os ouvintes e vamos lá curtir o carnaval com muito pertencimento.